sou grato a Deus de voltar a Goiás, né? Goiás onde eu casei, né? Em Goiânia onde eu casei, né? Minha esposa aqui, minha noiva morava aqui antes do casamento, obviamente, né? Eu sou bem tradicional na fé. Então, sempre que posso venho a Goiás e aqui falo na igreja de alguns amigos na cidade, como Erivelton, que está por aí, é a pessoa que pregou no meu casamento. No geral, as pessoas não ouvem sermão do casamento depois, né? Quando passa para os amigos, lá as imagens, pula e corre porque não quer ouvir o sermão. E lá em casa a gente ouve bem o sermão, assim, ouve bem, a gente assiste quando pode. E minha filha que tem 10 anos gosta já do sermão do Erivelto, de tanta gente ouvir lá em casa o sermão do nosso casamento. É uma alegria estar aqui, obrigado Tiago, né? A equipe todo Paulo, né? A generosidade da acolhida, o Marcelo. Já encontrei o Ed lá em São Paulo, eu vim do Rio, onde eu moro, embora seja bem daqui de perto, do Tocantins, onde eu cresci, mas moro mais tempo no Rio do que eu gostaria, né? Mas até que gosto de ali estar. Não queria casar e morar lá, casei e moro lá. Não queria que minha filha nascesse lá, nasceu lá. Não queria que ela estudasse lá, ela estuda lá. E aí, por isso, eu também lá vivo, né? Minha mulher é mais carioca do que eu, que absolutamente não sou, né? Então, a gente pode acessar o texto aí como você quiser. Eu ainda uso Bíblia, que é uma coisa bem antiga, né? Mas eu sei que as pessoas acessam por outros meios hoje, né? Eu ainda acesso por esse meio bastante tradicional, assim. Mateus capítulo 9, versículo 35. Acho que eu disse para o Ed outra coisa, Ed, mas é parecido, não dá para... Eu tinha falado Mateus 4, 23, mas é Mateus 9, 35. Bem, não é simples, né? E nem é fácil falar sobre a gente, né? É mais fácil falar sobre os outros, e às vezes até bom falar da vida do outro, que inclusive Tiago nos disciplina quanto a isso, né? Mas pensar sobre nós é bastante complicado, né? Na história da humanidade, inclusive pensar sobre o ser humano do ponto de vista social é uma das mais recentes áreas da história da humanidade, da história do pensamento na caminhada da humanidade. Você pensava o ser humano biologicamente, pensava filosoficamente, né? Pensava por outras matrizes, mas pela dimensão social é uma coisa muito mais recente e de 200 anos para cá somente. Então, pensar sobre a gente é, às vezes, inquietante, né? E pensar sobre nós dói tanto que no Ocidente você criou um mecanismo, né, de pensar isso de maneira mais formal, porque sabe que vai ter dor. E a psicologia é uma dessas áreas que surge dentro desse período aí dos últimos 200 anos, para pensar e o ser humano refletir acerca da sua própria condição. Porque é sempre doído e até assustador pensar acerca de nós mesmos, né? E eu quero que a gente pense sobre nós aqui, mas não o que eu quero. Aí o Tiago e a turma toda do Missão na Íntegra nos propõe a pensar sobre a igreja, que é esse lugar que a gente está, que a gente gosta de estar, e que às vezes causa alguma repulsa de também estar, né? É ambivalente essa nossa relação tantas vezes com a própria igreja. Vários textos na Bíblia nos estimulam a pensar sobre nós e a pensar a partir da nossa própria condição, especialmente na literatura da sabedoria, né? Como a gente classifica a Bíblia nos Provérbios, no Eclesiastes, a gente encontra muito esse pensar acerca de si mesmo, né? Pensar acerca de nós mesmos dói, né? E um educador brasileiro fala acerca dessa questão, mas é um desafio, e pensar comunitariamente, coletivamente, ainda muito mais complicado. É o que a gente faz aqui nesse encontro de hoje. Quero, portanto, celebrar a coragem, a firmeza, a ousadia dessa edição do Missão da Íntegra de pensar a igreja, a sua presença missionária e a sua identidade, a sua maneira de ser e de estar neste mundo, né? Convido então a gente a acompanhar o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 35, né? E o texto diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Podemos ler juntos aí com a nosso Pentecoste das traduções aí, das muitas versões? Podemos ler juntos? E percorria
É o Pentecoste das traduções, né? Porque é muita tradução, né? E a gente às vezes se perde. Pois bem, como ser igreja? Nessa ideia de missão na íntegra e ser igreja, que é o que se pensa neste tempo, né? Ser igreja, a partir do que a gente acaba de observar, e eu quero ser bastante singelo aqui nas leituras deste texto, mas na especificidade do texto, na maneira que o texto se apresenta, eu acho que é rico demais para a gente deixar de considerar e dizer coisas que não seja que aqui está apresentada. Primeiro que Jesus é um andarilho, né? Jesus não é alguém que está parado, mas Jesus é alguém que transita, é alguém que circula, é alguém que observa, é alguém que anda, né? Rubem Alves, que completou 80 anos agora no domingo passado, um dia uma senhora o encontrou no aeroporto, ele havia sido pastor de uma igreja em Minas, e ele disse, ao ver aquela senhora, ele a reconheceu, e ela chegou até ele e disse, como vai, reverendo? Continua firme? Ele disse, Deus me livre de estar firme, entende? Quem está firme é uma pedra, eu sou uma libélula. Eu transito, eu passeio, eu rodo, eu ando. Jesus é um pouco uma libélula que anda, um passarinho, que circulava, que passeava, que transitava, que não parava. E ao observarmos o texto sagrado, reconhecemos nas histórias acerca da vida de Jesus e do seu ministério uma espécie de alguém inquieto, andarilho, que não tinha onde repousar, que não tinha onde parar, mas que permanentemente estava na caminhada. E caminhar é um modelo de vida e um modelo ministerial do próprio Jesus. O ministério do Senhor Jesus pode ser identificado como ministério cuja missão preferencial é estar no caminho. Porque estar no caminho exige dele uma tomada de posição em relação àquilo que ele vê no próprio caminho. Estar no caminho exige dele observar aquilo que está à sua volta e exige dele um comprometimento com aquela realidade à sua própria volta. O próprio texto nós conhecemos bem da escritura de Paulo, a igreja de Filemon, a igreja capítulo 2 de Filipenses, melhor dizendo. Então, aos Filipenses encontramos um Deus que está nos céus e um Deus que resolve esvaziar-se dessa sua dimensão, da realeza, e vem até nós e toma a forma de servo, e vem para andar, e vem para missionar, e vem para caminhar. Caminhar, portanto, é o modelo de Jesus que desde o seu nascimento a família já caminhou, ele que é alvo da força bruta do Estado, a sua família foge, e essa fuga para o Egito, que é tanto real como metafórica, um Deus que está sempre buscando outro lugar e outras pessoas, e onde ele vai, ele alcança, abençoa, e de fato transforma a vida de pessoas, ele volta depois, mas circula por toda a Galiléia, como o texto diz para a gente aqui, por toda a Judéia, por toda a Samária, e ao incumbir os seus discípulos de uma missão, diz, vocês deverão ir até os confins da terra. Um Deus, portanto, que anda, um Jesus, portanto, que caminha, e nesse texto que nós acabamos de ler, diz isso, mas também Mateus 4, 23, que diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ministrando nas sinagogas. Lucas 8 também diz que ele andava e caminhava e circulava entre as pessoas. Jesus é, portanto, alguém que anda, e ao andar, ele poderia ter uma visão para determinadas coisas, né? Quem morava na Palestina, daquele contexto, tinha uma espécie de uma beleza natural em torno do próprio lago de Genezaré, mas ele tem um olhar especialmente voltado para as pessoas. E ao olhar para as pessoas, seu olhar é clínico, é profundo, não é um olhar que quer se distanciar, nem um olhar de quem não quer se comprometer, mas um olhar que se aproxima, um olhar que chega perto, um olhar que chega junto, e um olhar que toca, e um olhar que observa, e um olhar que conversa, e um olhar que divide a sua própria existência. Essa sensibilidade do olhar, essa sensibilidade do coração, essa sensibilidade de Jesus é um modelo missional que nós, muitas vezes, no tempo que a gente vive, tem às vezes vontade de distanciar dele. Vivemos um tempo, isso já é notório, estudado por tanta gente, na área das ciências humanas e sociais, um mundo infestado de tanta gente, mas com pessoas, embora fisicamente próximas, socialmente muito distantes. Moramos com gente, muitas vezes em cima, para quem mora num prédio, embaixo, do lado, na diagonal, mas isso não significa relação. Muita gente próxima, mas pouco contato. E o desespero de quem mora numa cidade e que tem que pegar um elevador, é pegar um elevador cheio de gente.
Porque você ouve a respiração e o desespero de estar com quem você não conhece. É gente como você, é gente como a gente, mas eu não quero me aproximar. E se você entra no elevador do seu prédio e alguém está conversando, se tem uma família lá descendo, você vai perceber o silêncio. Parece que apertou um botão, todo mundo fica calado e não tem mais diálogo. E aí, quando sai, aí é que a conversa pode retomar. Pode ser até de amenidade, mas não falamos, e esse medo de estar uns para com os outros, de nos aproximar. Mas Jesus, ao contrário, Jesus chega perto, chega junto, se aproxima, o seu olhar, o seu coração e as suas mãos são mãos que se aproximam. John Stott, que trabalha essas 3 dimensões do ministério de Jesus, e Silvia Kivitz, que tem um texto sobre isso também, há muito que ela publicou, fala desse olhar sensível, fala desse coração enternecido e fala dessas mãos dispostas. E fala dessa dimensão do ministério de Jesus que se aproxima. Uma outra dimensão desse Jesus que caminha é um Jesus que, ao olhar as pessoas, ele encontra uma mulher samaritana. Mulher, já sobejamente sabido, numa sociedade alvo de muita desconfiança e desrespeito. Se hoje a gente tem muito problema de gênero, e há uma longa produção de reflexão acerca da divisão e da distinção e da classificação perversa de gêneros na nossa própria sociedade e em todas as sociedades humanas, imaginemos isso em outro contexto, e esse Jesus que rompe com a barreira de gênero e chega junto de uma mulher e conversa com ela, com uma mulher samaritana, e muito mais com a mulher adúltera, e encontra, e resgata e traz ela para o centro da roda, e encontra crianças de rua e coloca elas no centro da roda, e encontra uma mulher chorando que vai sepultar o seu filho e traz ela para o centro da vida, e encontra uma mulher cirofenícia e é alcançado por ela quando a alcança também. Então, é um Jesus que chega perto, é um Jesus que chega junto, é um Jesus que se deixa tocar pelas mazelas humanas mais complicadas do contexto em que ele vivia. Não fazia seleção do seu público, mas caminhava na direção das pessoas e no interesse extremamente apaixonado, o interesse divino de alcançar, de tocar e de abraçar aquelas pessoas. Por isso que quando ele conta a parábola do samaritano, ele fala exatamente disso. Ele fala dos líderes religiosos, nós, que ao observarmos aqueles que foram alvos preferenciais desse seu ministério, nós encontramos as nossas desculpas religiosas por causa do nosso serviço, da nossa profissão, e a gente passa de largo e acha que não é conosco, embora aquela voz que não fala, mas grita, obviamente, no seu silêncio, mas nós não nos sentimos comprometidos com ela. Jesus, portanto, é esta pessoa que se deixa tocar, que se aproxima, e ao contar essa história, é interessante que ao contar essa história, e a história fala do bom samaritano, porque é redigido por um judeu, é que, olha, eles são maus, para valer são maus, mas vez ou outra pode encontrar um bom. Bom somos nós, entende? E Jesus inverte a lógica. Vocês que se acham tão bons e acham que o outro é tão mau, porque o outro é sempre o demônio, como disse o filósofo, o outro é sempre o outro é sempre ruim, eu sou bom. Jesus inverte a lógica e ele faz um deslocamento, me coloca no lugar daquele que eu acho que é o ruim, e coloca o ruim no lugar daquele que eu acho que é o bom, como ele faz também com a experiência lá dos 10 leprosos. O que volta para agradecer é o samaritano, porque os outros não precisavam voltar, já são de Deus. E Deus abençoar os seus filhos é uma obrigação dele. Agora o samaritano não, tem que voltar para agradecer. Deus nos desloca, e Deus inverte os papéis, para que a gente possa entender o seu lugar, o meu lugar, e que lugar ele quer que a gente haja, que a gente tenha, e que a gente possa tomar nesse caminho que ele propõe para todos nós. Na parábola da grande ceia, acontece uma situação assemelhada a essa. Os que foram convidados não vêm para a grande ceia, eles vão pelos caminhos, pelos becos, pelas vielas, e traz-os aos montes e força-os a entrar na minha própria casa, e possam celebrar e aproveitar do banquete do rei. Então, esse é o caminho. Jesus é o caminho, ele nos propõe um caminho do encontro e nos desloca de onde a gente está para alcançar aqueles que estão afora ou muito distantes lá do nosso próprio caminho. Ele é esse Jesus que percorre, esse Jesus que anda todas as cidades e aldeias, que não faz distinção, que não faz opção, mas que faz amplamente um percurso de atender e alcançar todas estas pessoas.
enquanto a gente classifica, enquanto a gente impõe aqueles que possam estar próximos ou distantes, enquanto a gente seleciona alguns para mais próximos, Jesus é alguém que não faz distinção, que não faz classificação, que não faz segregação, que não faz acepção de pessoas, mas traz todos para próximo de si e coloca-os entre si e faz com que os seus discípulos se envolvam também. Interessante que no encontro do homem do caminho que estava gritando por Jesus, e os discípulos dizem, para de gritar, não tem jeito para você. E ele gritava mais alto, o homem de Jericó. E ao gritar mais alto, Jesus compromete os seus discípulos, tragam-no até mim. Agora aquele que eu mandava se calar, o próprio Cristo diz, peguem pelas suas próprias mãos e tragam-no até mim. Esse é o Jesus que toca as pessoas, que nos toca também, para que a gente toque as outras pessoas e possamos sentir o toque de Deus no toque das outras pessoas. E possamos sentir Deus nesse outro que não tem rosto, nesse outro que não tem o nosso sentimento, nesse outro que não tem a nossa identidade, nesse outro que não tem a nossa indumentária, nesse outro que não está na nossa lista de contatos. É esse outro a quem Deus toca, porque tocando nele nós tocamos a pessoa de Deus. O texto antigo, de mais de 100 anos, publicado lá pelo Leon Tolstói, nas 3 visitas de Deus, Deus faz assim, Deus nos visita todo dia. E tem gente querendo tocar o manto de Deus. Ele te visita todo dia. Ele está todo dia próximo de você. Ele quer mediar a relação com ele através de outras pessoas também. Aí você pode dizer, mas eu sou muito protestante, só quem media a minha relação é Jesus. E Jesus quer mediar a nossa relação com o Pai, como ele mesmo faz na mediação com essas pessoas, as quais ele as encontrou pelo caminho. E nesse caminho, que é o lugar da experiência mais marcante, que é o lugar da experiência mais limite, que é o lugar da experiência mais impactante, né? O nosso teólogo brasileiro, né, embora não seja da nossa tradição, Guimarães Rosa, na sua teologia assistemática, no Grande Sertão Vereda, diz que o grande barato está na travessia, está no percurso, está na caminhada. Encontrarei tantas pessoas que não encontro, às vezes, na chegada, mas que vou encontrar no percurso. Que quem já está na chegada já é previsível, mas quem está no percurso são estes os tais aos quais eu preciso encontrar, e a esses tais Deus encontrou. Porque o próprio Filho de Deus veio para um caminho, veio para o que eram os seus. O destinatário estava já conhecido, mas ele veio para aqueles que não o receberam. E aqueles que estavam no intermédio, no percurso, no caminho, a estes ele encontrou. Ele nos encontrou, ele te encontrou, ele não veio para nós, mas nós fomos encontrados por ele. E ele quer alcançar outras pessoas por intermédio de nós todos também. Porque essa é a ação milagrosa, é a ação generosa, é a ação amorosa de Deus. Esse ministério de Jesus é uma referência metodológica de conteúdo para todos nós que de fato queremos seguir, que nos afirmamos e nos apelidamos de seguidores e seguidoras de Jesus. E com plenitude de sabedoria, ele diz, portanto, que eu sou o caminho. Se no caminho a gente o encontra, se no caminho ele encontra pessoas, se no caminho ele abençoa pessoas, ele diz, eu sou o caminho. E é a partir dessa referência que nós o alcançamos. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? O sábio indiano, que nós todos conhecemos, disse que não há um caminho para a paz, mas que a paz é o caminho. E a partir dessa expressão do Gandhi, a gente pode dizer que Jesus, não há um caminho para Jesus, ele é o caminho. Não há um percurso até Jesus, ele é o percurso. Se alguém quiser alcançar Jesus, se alguém quiser experimentar Jesus, se alguém quiser conviver com Jesus, ele é o percurso, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a plenitude da vida. Como nós, que sabemos destas coisas, né? Como nós que conhecemos essa expressão, somos outra vez lembrados e somos outra vez instados a voltar, a nos recordar e a nos comprometer com esse modelo de igreja do caminho, que é o modelo de igreja do próprio Jesus, e que é também modelo de igreja dos cristãos primitivos, que eram chamados a igreja não da rua tal, não da cidade tal, a igreja não de um nome bíblico tal, mas a igreja do caminho. Era essa a referência dos primeiros cristãos, a igreja dos do caminho, o povo que é do caminho, o caminho que é o Cristo, o caminho que é a sua paróquia, o caminho que é o seu percurso, o caminho que é a sua própria missão. Interessante que durante
os primeiros 300 anos da igreja, ela não possuiu nenhuma capela, nenhum templo, nenhuma loja alugada, nenhum pedaço de uma casa que ela pudesse dispor de que era sua. A igreja nunca teve um templo em 300 anos. O Império Romano proibia, como a gente sabe bem, e os cristãos viviam espalhados pelo Império Romano inteiro. Quando lemos as cartas, tanto do Paulo como as demais cartas de outros apóstolos, de outros escritores, vamos encontrando comunidades cristãs espalhadas pelo Império, como Filipos, né, que já mencionei hoje aqui na carta aos Filipenses, uma igreja longe, distante, mas lá estava uma igreja operosa, e que Paulo diz que aqui evangeliza inclusive o serviçal do imperador. Então, uma igreja dispersa, uma igreja que não tem templo, mas onde está essa igreja, se identifica com o Senhor, que é Jesus, e está com uma rede espalhada por toda a área do próprio Império Romano. Uma igreja que, como diz Cecília Meirelles, não precisava nem pagar IPTU, porque não tinha, não tinha IPTU para pagar, porque não tinha espaço. Então não tinha espaço para cuidar. Porque onde está o espaço, aí está o nosso coração de Jesus, né? Porque eu vou precisando embonecar o santuário, né? O Ed já escreveu sobre isso há muito tempo, da ideia de igreja templo-centro. Eu vou tendo que embonecar, eu vou tendo que colocar câmera de segurança, eu vou tendo que cuidar mais e mais, porque eu vou dizendo que aqui é o aprisco das ovelhas, e Deus quer um outro lugar. Todo lugar em que a gente está deve ser lugar de passagem, que nos faz passar por aqui para voltar para a missão. Lugar de recarregar as baterias, lugar de reformar a fé, lugar de restaurar a comunidade, lugar de ampliar a dimensão da unidade da fé, e lugar de sair. E há uma expressão rica dos cristãos do século XVIII que diz: a gente entra para adorar, mas a gente sai para servir. Mas a ideia hoje é a gente entra para adorar e sai com a alma leve da igreja. Essa é a ideia do culto de hoje, assim. É como deixar o pessoal zen budista, entende? Com todo respeito e carinho aos meus amigos budistas, tem vários, inclusive, mas nós somos de uma outra natureza, assim. E pode até ser cristão e ser budista, mas tem que ser cristão primeiro, na nossa concepção de fé. Porque é disso que nós falamos, e é daqui que nós nos realizamos, e é desse lugar, portanto, que nós partimos. Igreja sem templo, e essa igreja sem templo, que vai pelos caminhos, que vai pelas estradas, por onde o Império Romano fundou cidades, e essa igreja se tornou tão forte, tão operosa, tão, de fato, poderosa, não pelos seus recursos, não pelos seus líderes que estavam no Congresso Nacional, no Senado Romano, mas essa igreja torna-se poderosa, porque inclusive conspira pela destruição da própria escravidão. Porque na comunidade dos cristãos já não tinha escravos, e aquilo era uma célula de contracultura para o Império Romano. A perseguição do imperador não é porque dizer que Jesus era Senhor, como eles afirmavam, aquilo era um discurso da liturgia, entende? Aquilo era uma afirmação de fé do documento base da igreja, da sua declaração doutrinária. Não, aquilo era a vivência da vida, e aí, me permito esse pleonasmo, que voltava para a dimensão do próprio documento e que reafirmava a fé dos cristãos. Então, era essa a sua grande declaração. Jesus é Senhor, e é Senhor das relações, é Senhor do espaço, é Senhor da vida, é Senhor do compromisso, é Senhor do meu trabalho, porque onde eles estavam e naquilo que faziam, eram, de fato, missionários e missionários dos próprios Senhor Jesus Cristo. E essa igreja cresce no caminho, cresce pelo Senhor do caminho e se estabelece, portanto, no próprio caminho. E como a gente veio parar onde paramos, né? E como diz um amigo meu, um teólogo, um biblista, diz, mas a vaca foi para o brejo, porque a gente parou no lugar que não sabemos quem nós somos, onde estamos e para onde vamos. Por isso a ideia de pensar essa identidade, acho tão necessária, embora já tão falada, mas sempre bom voltar e repensar nossa própria condição. Quanto mais uma igreja vive para si e vive para os seus próprios interesses, refém da sua própria agenda, refém da sua própria missão, refém da sua própria visão, menos ela é a igreja do Senhor Jesus. A rigor, a igreja não tem visão, que é uma decorrência que nós inventamos do mundo das empresas. As empresas têm visão e têm missão, nós não temos. E isso está resolvido desde os anos 30, porque desde os anos 30 tem um negócio de uma missio Dei inventada, assim, um conceito inventado, forjado inicialmente na Alemanha, que depois se reconstrói, se fundamenta a partir dos anos 50, e a ideia de missio Dei é que Deus é o dono da missão e nós não temos missão. Deus é missionário, nós somos filhos de Deus. Então, ele tem missão, nós não temos.
é uma inadequação conceitual dizer que igreja tem missão. Igreja não tem missão, porque Deus tem missão. Igreja não tem visão, Deus tem visão. Então, igreja não tem missão, igreja tem submissão. Sim, Deus tem visão, igreja tem audição. Igreja ouve a visão de Deus e segue pela visão de Deus. Igreja não tem visão, e é bom que a gente guarde isso, porque isso pode estrangular com as nossas concepções. E ao pensar naquilo, e eu disse que pensar dói. Então, se vai doendo, se a gente já gastou tanto para pensar nisso lá na comunidade, vamos então, me permita não sofrer tanto, mas deve ter algum psicólogo depois para fazer uma conferência aí de acolher as dores aqui da própria comunidade, viu, pastor? Então, vejamos, essa dimensão de ser uma igreja que vem para fora, uma igreja do Deus que tem visão, do Deus que tem missão, e que, portanto, eu me coloco nessa condição, a gente volta para o caminho, a gente se alia ao Senhor do caminho, e é no caminho que acontece a própria missão. Tenho sugerido aos pastores, aos colegas pastores, que as igrejas deveriam dar o mês de férias do pastor, e até um mês, que fosse mais, mas desse, além do mês de férias, um outro tempo para o pastor fazer caminhada, entende assim? E uma caminhada, por exemplo, imagina Paulo pegando aqui uma turma de pastores em Goiás e passando 15 dias no Vale do Jequitinhonha, assim. Mas não para ficar numa cidade boa do Vale, mas ficar no Vale mesmo, assim, né? Ou ficar 15 dias numa favela lá no Rio de Janeiro. Eu posso alugar as casas para você lá no Rio, não sou dono, mas eu consigo, assim. Fica 15 dias, mas morando na favela. E aí não dá para pegar carro, tem que pegar ônibus, tem que pegar o metrô, o trem, mas é uma experiência transcultural em solo brasileiro, e encontrando essa igreja que está lá, porque há muita igreja nesse espaço, e imagina o impacto que possa causar. Como a igreja lá, da Água Branca faz, que os meninos vão ao Borel, outro dia eu fui ao Borel para uma atividade lá, cheguei lá, está o pessoal da IBAB, vai ao Borel, quem se alimenta mais, entende? É o Borel ou é a IBAB, entende? Assim, ou essa retroalimentação, esse dar, esse ir servir, porque foi alcançado pelo caminho, pelo Deus do caminho e o Deus que está no próprio caminho. Jesus, portanto, é alguém que restabelece a relação nossa a partir de uma conversa, a partir de um diálogo, a partir de um encontro, a partir de uma esquina, a partir de uma conversa da rua, e não necessariamente do nosso modelo, que eu só atendo quinta-feira às 10 da manhã no meu gabinete, ver com a secretária se eu posso atender, entende? Assim, e a gente vai criando dificuldades, e por mais que a gente precise de agendas, nós vamos nos dificultando e distanciando, e não nos aproximando, enquanto o modelo do Cristo é do aproximação, é do aconchego, é do chegar junto, e de arrebentar com as nossas próprias estruturas. E aí, na sequência, o texto diz para a gente, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados e aldeias, porque ele não faz distinção, como nós falamos, o espaço é integral, como disse já, né, o homem lá da igreja metodista, né? Esse mundo todo, esse mundo todo é a minha própria paróquia, e o que nós encontramos é que ele diz, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, essa igreja do caminho tem pelo menos 3 dimensões missionárias, obviamente apontadas aqui pelo próprio texto. Primeira, ela é uma igreja educadora, né? É uma igreja ensinadora. E a ideia de ensino, que é tão cara à tradição bíblica, a ideia de ensino que é marca identitária forte da tradição bíblica, desde o javismo, porque desde o javismo, que essa religião dos primeiros povos, até que sistematiza já no momento do movimento sacerdotal, nós encontramos essa ideia forte do repasse, da assimilação da informação, da assimilação da mensagem e da transposição e da informação e do repasse dessa própria mensagem. Nunca Deus nos deu uma revelação para a gente, mas sempre deu para que a gente fosse canal para as outras pessoas. E a sistematização disso está, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio 6, de 1 a 9, Deus sistematiza. E o que está ali dito, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o bom protestante, que é muito amigo de Davi, do Salmo 119, diz lá, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração, está trancafiada aqui, entende assim? E o que aprendemos lá em Deuteronômio é que esta palavra que hoje coloco no teu coração deve sair. E dela você vai falar andando pelo caminho
andando pelo caminho, assentado quando estiver na cabana, era um povo seminômade, ao se deitar, ao se levantar, ou seja, todo o tempo essa palavra carecia de ser passada, ensinada, precisava ser, de fato, completamente ensinada e todo dia para os seus próprios filhos e para que a comunidade pudesse reverberar aquela fé. Porque esse povo não tinha ainda o documento escrito. Esse povo não tinha ainda a língua e o texto como nós temos hoje. Então era um povo oral. E aquela mensagem precisava ser repassada de geração em geração. Então essa dimensão da assimilação, da incorporação e da exteriorização, eu assimilava, eu interiorizava e eu externalizava, era responsabilidade missionária. E o que nós vemos lá em Deuteronômio é isso. Estas palavras vão estar em você e vão passar por você e alcançar as demais gerações. Ao chegarmos, dando um salto para o capítulo 5 de Atos, nós encontramos lá, no final, no último versículo, o texto diz com muita beleza, e este povo que assimilou a compreensão lá do javismo, lá do Antigo Testamento, lá dos primeiros crentes em Deus, o texto diz com muita beleza, e de casa em casa não cessavam de ensinar que Jesus é o Cristo, entende assim? De casa em casa, andando pelo caminho, trabalhando como estavam, mas não paravam de ensinar e de pregar, e de anunciar a mensagem do próprio Jesus. Então, esta palavra, esta compreensão de que a igreja tem uma responsabilidade educadora, a ponto de os cristãos terem forjado um primeiro documento de fé, que é o de daqui, um texto publicado até hoje, que é os rudimentos da fé, e que todo mundo, para ser batizado, carecia assimilar e apreender os fundamentos da fé em Cristo Jesus. Essa igreja é uma igreja que assimilou do próprio Mestre Jesus o Sermão do Monte, e todo o tempo que a gente lê o Sermão do Monte, a cada vez que a gente lê o Sermão do Monte, a gente se debruça sobre o texto, a gente vai sendo, assim, transtornado pela palavra do Sermão do Monte, que nos inquieta, que mexe conosco e que nos convidou outra vez para voltar para o caminho do Senhor. O Leon Tolstói, que já mencionei também, tem um texto dele, e só foi descoberto 100 anos após esse texto ter sido publicado, que é O Reino de Deus está em Vós, publicado aí pela Record. E esse texto tanto foi proibido pela igreja, né, na Rússia, como foi proibido pelos cristãos da tradição católica, como pelos cristãos da tradição protestante, que fizeram tudo para esconder o texto do Leon Tolstói. E Leon Tolstói faz uma exposição radical do Sermão do Monte. E ele chega a dizer, o Sermão do Monte é o ensino de Deus com tamanha radicalidade que a própria igreja se esquece dele e se alia a outros poderes de que criticam o Sermão do Monte. E quando faz isso, diz o Leon Tolstói, a igreja torna-se muitas vezes serva do próprio diabo, palavra do Leon Tolstói, instrumento de Satanás, ao invés de ser instrumento daquele que é o seu Senhor, daquele que a alcançou e daquele que a salvou com o seu sangue, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Denúncia vigorosa, corajosa, ousada, inquietante, doída do Leon Tolstói, mas que fala de uma igreja que afugenta-se desse ensino e quer uma outra coisa, quer uma outra linguagem, quer um outro conteúdo, quer uma outra mensagem. E o grande desafio nosso hoje é retomar e retornar e resgatar e fazer com que a agenda evangélica, ensinadora, transtornadora, abençoadora, convertedora do Sermão do Monte alcance, toque e mexa com nossa própria vida, com nossa própria existência, com nossa própria igreja. Porque é essa palavra, é esse o conteúdo. Eu não posso fazer, como diz lá o pregador argentino, que a gente não pode ler a Bíblia dando saltos ornamentais, entende? Como se fosse uma Olimpíada, entende? Assim, que eu pego um texto aqui, que eu gosto muito, pulo para o outro acolá, e salto para o outro, e deixo esses de lado, porque não gosto, não me apetece, não é do meu feitio, não concordo, não acho legal. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, e é o conteúdo integral desta palavra que deve ser, portanto, o alvo do ensino para todos nós. Portanto, não posso, um aluno meu terminou o seminário no Rio, foi ser pastor em São Paulo, uma cidade do interior, e aí ao começar a pregar, e pregar a Bíblia toda, meus alunos, eu sou muito chato com eles, assim, e procuro acompanhar mesmo depois de formados, e aí um grupo da igreja chegou e disse, olha, mas o senhor não deve falar sobre esse assunto aqui, porque aqui na igreja tem um senhor, inclusive ele tem um sítio que a gente faz acampamento todo ano de carnaval lá no sítio dele, mas ele tem um probleminha, entende, assim, então não toque nisso.
Jesus falou, mas não toque, porque vai causar um problema para a comunidade. Ele é o sustentáculo da comunidade. E aí, quando ele vai embora, a igreja fez uma denúncia contra ele. Porque ele era mais pastor da cidade toda do que só da igreja, entende assim? Eles queriam alguém para pagar, para deixá-lo segundo o seu feitio, segundo sua imagem e semelhança, entende assim? Mas quem serve a Deus não se serve destes manjares, mas serve ao projeto de Deus. Por mais difícil, por mais doído, por mais complicado que isso possa parecer. É este ensino integral, este ensino a sua íntegra, que portanto é o ensino do próprio Jesus. Que ao ouvir o seu sermão, o final do Sermão do Monte, diz, olha, muita gente já não queria mais seguir, né? Como diz o João, né? Mas os que assimilaram aquela palavra, entenderam, perceberam e reconheceram que ele é de fato o Senhor. Falava com autoridade. E quando a palavra é do Senhor Jesus, ela causa em nós uma mudança tal que a autoridade desta palavra é capaz de transformar e de ir mais no profundo do nosso ser e faz de pessoas mais desgraçadas novas criaturas em Cristo Jesus. Mas sermões alienados, sermões leves, light, diet, psicologizantes, que agrada tanta gente, que vende tanto livro, não muda ninguém e, pelo contrário, causa mais de sabor. E o que Paul Fresson diz, né, é que essa futura geração pode gerar uma igreja completamente descrente, a propósito que a gente vê já na própria Europa, por causa desse modelo de não assumir com radicalidade o ensino do próprio Jesus. E a segunda dimensão desta palavra de Jesus diz, e ele ensinava nas sinagogas, como também pregava o evangelho do reino. Né? Pregar o evangelho do reino é hoje uma mensagem, às vezes, tão esmaecida, que nós já não sabemos distinguir quando alguém fala sobre o evangelho do reino. Né? Falar sobre a palavra do Senhor já é tão difícil, distante, que a gente encontrou 1000 apetrechos para não falar dela, que quando alguém fala, a gente duvida, mas será que é isso mesmo, né? O Dietrich Bonhoeffer, no seu livro chamado Tentação, diz que a primeira coisa que o diabo faz conosco é duvidar, é nos fazer duvidar da palavra de Deus. Eu leio, eu ouço, alguém prega, eu disse, mas será que é assim mesmo? Entende? Mas será que isso é verdade mesmo? Será que não tem um outro jeito? E o Bonhoeffer diz, quando eu nego a palavra de Deus, aí de fato eu abri a porteira que todas as demais coisas são permitidas. Se eu nego a autoridade da palavra, se eu nego a revelação da palavra, aí tudo mais torna-se permitido, como diz lá também o outro russo que nós também conhecemos. Pois bem, a negação da palavra é a negação da nossa própria fé. E a negação da fé leva-nos, portanto, à própria destruição, como nós conhecemos bem. Mas esta palavra proclamada, ensinada, esta palavra que é o querigma de Deus, que é a boa notícia de Deus, foi essa palavra que Jesus compreendeu que precisava anunciar. E quando ele chega, portanto, na sinagoga em Nazaré, e ele anuncia esta palavra, enquanto ele diz que essa palavra era a palavra que está lá em Isaías 61, tudo bem, mas quando diz que ele é a palavra, que ele é a encarnação daquela palavra, que nele se recupera a tradição desde o profeta, e que nele se contextualiza a realidade da palavra, então eles querem jogá-lo pelo despenhadeiro e matá-lo, e ele tem que fugir da própria sinagoga. Então, essa é a coragem de Jesus, que também diz o texto de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, ele, depois que João foi entregue, e essa informação é muito preciosa, depois que João foi entregue, e por que que João foi entregue? E por que que João foi morto? E a informação diz, depois que João foi entregue, vem Jesus para a Galileia, e diz, o tempo está chegado, e o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Jesus é a palavra do arrependimento. E alguém poderia dizer, mas arrepender-se de quê? Né, assim? Por que que Jesus está dizendo isso para mim? Por que que essa informação está lá em Marcos? Depois que João foi entregue, vem Jesus para a Galiléia e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. E esta palavra do arrependimento, e esta palavra do convite ao arrependimento é a mesma palavra que Pedro prega depois da ressurreição do Senhor. E chama para o arrependimento. E chama para a conversão. E chama para a mudança de vida. E chama para a mudança daquela comunidade. Chama para a mudança daquele grupo. Porque ele fala para diversas etnias. E chama para uma outra realidade de história de vida comunitária.
e ao ouvirem aquela palavra, e ao se deixarem permitir que seus ouvidos acolhessem aquela palavra, o que o texto diz? Eles compungiram-se no seu coração e foram tocados pela palavra do Senhor. E a pergunta é, o que faremos nós? O que faremos nós? Que sermões nós ouvimos, ou que sermões nós pregamos, que o nosso público faz a pergunta, e o que faço eu com essa minha vidazinha idiota, entende? Assim, o que faço eu com essa história de vida? O que faço eu com essa religiosidade? O que faço eu com essa trajetória de caminhada até aqui? Porque a palavra autorizada do Senhor Jesus nos convida a uma tomada de posição, nos coloca no nosso lugar e nos faz ver quem nós somos, faz ver quem Deus é. E, de fato, Deus opera o milagre de a gente perguntar o que eu posso fazer. Mas tanto do que a gente ouve é palavra para agradar, é palavra para enternecer. Por isso que Paulo diz, na despedida da igreja de Éfeso, quando ele reúne a liderança da própria igreja, ele reúne a liderança e diz, vocês sabem como me portei desde que cheguei aqui e como trabalhei. E ele diz uma coisa genial, maravilhosa, abençoadora, uma coisa divina no versículo 27, quando ele diz, eu não me esquivei de vos anunciar toda a palavra de Deus. Eu não fui irresponsável, eu não fiquei recortando a Bíblia, não fiquei dando saltos ornamentais, não fiquei fazendo uma caixa de promessas, eu anunciei toda a palavra de Deus. Caixa de promessa, para quem é mais novo, é um negócio que vendia antigamente aí nas livrarias, nas lojas evangélicas. O pessoal comprava uma caixa de promessa, entende assim? Que era um negócio para ele ler aquilo para dormir, entende? 1 minuto de sabedoria. Assim, uma coisa legal para dormir, entende? E aí eu digo sempre, né? Bem que alguém poderia inventar uma caixa de convite à conversão, uma caixa de denúncia de pecado, uma caixa de convite para a transformação do mundo ao nosso redor, mas isso não vai vender, entende? Assim, porque o que vende é aquilo que nos apetece, aquilo que nos alegra, aquilo que nos... Isso também é palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. O que Jesus diz, e o que Paulo afirma também, é que eu não deixei de anunciar toda a palavra de Deus. E quanto menos anunciamos, mais o nosso mundo entra em decomposição. E com todo respeito, nós temos outras vozes que falam e que clamam tantas vezes, mas nós precisamos recuperar a dimensão querigmática dessa mensagem, anunciar o conteúdo deste evangelho como palavra transformadora de Deus, para que haja corações compungidos e haja perguntas que desejem voltar para o caminho do Senhor, para o caminho de Jesus. Pregações que não fiquem só no Salmo 23, né? É muito legalzinho pregar o Salmo 23, né? Mas que pregue também a palavra de Jesus na oração do Pai Nosso. Eu sempre digo que protestantes adoram o Salmo 23 em detrimento do Pai Nosso, entende? Assim, porque o Salmo 23 é aquela coisa humana, né? Assim, e o Salmo 23 é palavra de Deus, mas em consonância com os textos do Novo Testamento. Nós não podemos dar o luxo de pregar o Antigo Testamento sem relacioná-lo com aquele que é o cerne da mensagem, com aquele que é o meio pelo qual nós compreendemos toda a revelação, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus é o meio pelo qual entendemos o Antigo Testamento. Então, vou colocar uma mesa perante os meus inimigos. Isso é um judeu, com todo respeito, os meus amigos judeus, mas eu não posso ler essa oração só ela, entende assim? Eu preciso ir além, eu preciso ler o que está e absorver e assimilar e pregar e falar todo dia daquilo que está lá no próprio Sermão do Monte. Porque é outra mensagem, a mensagem de Jesus, da oração do Pai Nosso. Assim, uma igreja que é do caminho vai encaminhando muitas pessoas, entende? Mas uma igreja distante desta mensagem querigmática, uma igreja distante deste ensino integral do Evangelho, é uma igreja que, ao invés de encaminhar pessoas a Jesus, desencaminha tantos do caminho de Jesus. E olha que nós temos, como diz as cartas pastorais, tanta gente hoje que, embora dizendo ser do Senhor Jesus, desencaminhando pessoas do caminho de Jesus. Tirando pessoas do caminho, que é o contrassenso absurdo, né? Nós somos chamados para estar no caminho com aquele que é o caminho, encaminhando pessoas para aquele que é a verdade e a vida. Enquanto que, embora nesse lugar, tantos possam desencaminhar
e levar pessoas para fora desse próprio caminho que é Jesus. E para concluir, o que nós vemos em Jesus, nesse texto, é que a informação é que ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, e aqui merecia uma outra reflexão profunda sobre o evangelho do reino, e curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. Tem uma leitura fundamentalista que diz o seguinte, olha, não é verdade que Jesus atendeu as pessoas pobres nos seus dias. E aí você vai descobrindo na Bíblia onde é que isso está dito, entende? Porque, ao contrário, todo mundo a quem Jesus alcançou pelo caminho, a todas essas pessoas ele abençoou e mudou completamente suas vidas. A todas, exceto o rapazinho de Lucas capítulo 18, né? O rapaz de Lucas 18, esperto como é, chega cheio de 9 horas da formação dele, né? Diz, olha, eu já sei disso de trás para frente, entende? Assim, lá em casa, porque ele era de formação judaica, hebraica, lá em casa repetia-se isso a exaustão, eu já sei demais disso tudo aí. E o Cristo diz para ele, só falta-te uma coisa, abre mão destas coisas, divide com os pobres e vem e terás um tesouro no céu, né? E esse sujeito é o único na história bíblica, daquele que está registrado, que não foi para casa abençoado, porque aquilo que possuía era já a própria bênção, tanto o seu saber quanto os seus recursos. Tanto os recursos intelectuais, religiosos, como seus recursos materiais. E quem se basta é como aquele homem que destruiu celeiros, fez outros mais. Quem se basta, se basta. E quem se basta, já está bastando, entende? Assim, mas quem está com Jesus é alguém que está sempre carente, entende? Inclusive, há os termos gregos que trabalham essas dimensões. Quem busca Jesus está sempre reconhecendo-se carente, reconhecendo-se que não tem, reconhecendo-se necessitado. E eu busco a Jesus para me encher, para me enternecer, para me salvar, para me colocar no caminho, para me colocar na relação com outras pessoas, para ser tocado por Deus no contato com outras pessoas. E aí o Zaqueu, que é esperto, né, a pessoa que fez lá o curso de administração, né, e um MBA nessa área de gestão financeira, né, o Zaqueu já sabia da história do capítulo 18, porque ele leu no jornal, que saiu no jornal, saiu no UOL, saiu em todo lugar, entende assim? Saiu no Facebook, saiu em todo lugar. E aí ele diz, então é assim, muito bem, assim, estou doido para receber ele na minha casa, né, porque uma pessoa nobre é bom receber em casa, né? Então ele chama Jesus para a casa dele, ele faz aquele cenário todo. E é interessante, quando Jesus chega na casa dele, quando a gente recebe alguém em nossa casa, o que a gente mais quer é agradar. Se a gente tem estima, se a gente tem paixão, se a gente tem amor, se a gente tem admiração, o que a gente mais quer é agradar. E o que faz o Zaqueu, né? Jesus não fala nada, não pergunta nada, não está discutindo nada. Ele diz, olha, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Esperto esse Zaqueu, né? Assim, né? Porque ele já sabia da história lá do anterior. E a outra metade vou pagar para quem eu defraudei e vou resolver essa parada completamente. E o que Jesus diz, né? Hoje veio salvação para esta casa, entende assim? Hoje esse homem encontrou a salvação. Porque a sua vida está disposta, está completamente entregue nas mãos do Senhor Jesus. E tudo quanto ele tem, para tudo quanto ele é do Senhor Jesus. Não é dele, é de Jesus. E tudo está agora a serviço do Mestre. E tudo está a serviço da missão do Senhor Jesus. E Jesus dá uma atestado de batismo ali, antes de ser batizado. Melhor do que de batismo, de salvação. Você tem um carimbo, assim, já no passaporte daqui, porque a única pessoa que nós encontramos na Bíblia que tem um carimbo para entrar no céu, que é o Zaqueu, né? Porque fez o que não fez o rapaz do capítulo 18. Então, essa história é paradigmática do modelo de Jesus. Alguém que Jesus encontrou no caminho, que é o Zaqueu. Alguém que Jesus encontrou no caminho, que encontrou o caminho que é Jesus. E a vida de Zaqueu encaminhou muita gente na direção do Senhor Jesus. Porque aquela história, como até hoje, a cada vez que a gente lê, a gente é marcado e a gente é abençoado pela história deste homem, porque ele encontrou no caminho aquele que é o caminho e encaminhou muita gente para o Senhor Jesus. Será que a nossa vida, que tem afirmado ter encontrado o homem do caminho, de fato está no caminho e tem encaminhado outros para o caminho que é Jesus, né? Será que a nossa igreja, que diz que é a igreja do caminho, que serve o homem do caminho, tem encaminhado pessoas efetivamente para uma nova vida em Cristo Jesus?
mas uma nova vida, não um discurso acerca de uma nova vida em Cristo Jesus. O David Bosch, nosso missiólogo morto tão cedo, sul-africano, diz que a igreja, diferente das empresas que têm visão, e é da sua natureza, das empresas que têm missão, a igreja que tem submissão, a igreja que tem audição, porque ela tem a missão que é de Deus, o David Bosch diz, a igreja é essa organização que existe por causa dos de fora e não por causa dos de dentro, que está no mundo para servir os de fora, os do caminho, e não aqueles que pagam o salário do pastor. Ela está para os outros, e não para... Para os outros, nós temos o clube, que é muito bom, é para nós, entende? Assim, mas a igreja é outra coisa, entende? É outra coisa. E é coisa mesmo, porque não há nem como a gente classificar o que é igreja, entende? É difícil entender a sua própria natureza. E David Bosch diz mais, tudo que a igreja do Senhor Jesus deve fazer é caminhar para glorificá-lo pela capitulação da própria igreja. Olha que coisa isso que David Bosch diz, né? A igreja não deve caminhar para ela se avolumar institucionalmente, com a sua marca, com o seu poderio, com a sua trajetória. Ela não deve ser um fim nela mesma. Ela deve trabalhar pela sua autocapitulação. Porque deve-se perguntar, uma cidade como Goiânia, né, um país como o Brasil, com tantos evangélicos, mais evangelho significa mais presença de Deus, gloriosa entre nós, assim será? Mais igreja, mais Deus, será que essa equação é tão simples assim? Mais evangélico pelos dados do censo, né? E eu que trabalho com os dados do censo, por obrigação da profissão, mais dados do IBGE, mais informações de tantos evangélicos, quase 40 milhões, mais presença gloriosa do Senhor? Essa reflexão já foi feita, obviamente, e David Bosch diz, quanto mais nós sermos igreja do Senhor Jesus, na sua missão de ensinar, no seu desafio de pregar, no seu compromisso de ser igreja que atende universalmente aos que precisam, quanto mais essa igreja glorifica a Deus e deixa de ser uma igreja para ela própria e faz ser uma igreja para os outros, como é o projeto próprio do Senhor Jesus. Se a semente não morrer, ele mesmo fala acerca da sua própria pessoa, da sua própria vida. Concluindo, portanto, Deus nos ajude, portanto, a voltar para o caminho. E o grande desafio nosso é duvidar das nossas certezas, entende assim? Outro dia eu faço um trabalho de rua lá com um bispo anglicano, no Rio de Janeiro, e junta metodistas, é um trabalho que a gente faz com uma igreja de rua, literalmente gente de rua, e a gente faz aquilo aos sábados. E aí, e era a primeira vez que ele estava, no dia que eu estava, a gente se encontrou ali, e aí ele disse, mas um batista aqui, né, os batistas estão se convertendo, né? Eu disse assim, bispo, eu procuro me converter todo dia, entende assim? Porque eu aprendi na minha tradição batista que a gente se convertia uma vez e convertido para sempre. E eu não acredito mais nisso, entende assim? Eu creio que me converto todo dia, porque todo dia eu preciso me aproximar de Jesus. E a cada vez que eu aproximo dele, que é luz, mais a luz dele mostra a desgraça que eu sou, entende assim? Mais a luz dele mostra as minhas contradições, as minhas ambiguidades. E quanto mais eu me aproximo dele, ele é tão ternamente sedutor que eu quero ser como ele. Por isso eu me converto todo dia, entende assim? Então, para mim, a conversão é um processo de todo dia, de toda hora, de todo instante. Por isso que essa palavra, como diz lá o velho Lutero, precisa ser lida contra nós, e não para a gente se enternecer apenas, entende assim? É ler para nos solavancar, e não para a gente ficar como se fosse uma canção de ninar. Então, essa a dimensão de Jesus, porque é nesse caminho que a gente encontra vida para nós, vida para os outros, Deus é glorificado e seu reino, portanto, é amplamente estabelecido. Que esse Deus, que é Pai sobre todos e em todos, nos alcance nessa sua ternura, para que a gente possa, consternados, perguntar o que a gente pode fazer e duvidar das nossas certezas. Porque eu, por exemplo, só tenho uma certeza de que Deus existe e que Ele é amor. O resto eu sempre fico querendo aprender mais. E quando eu duvido, metodologicamente, eu cresço mais na direção do Senhor. Que essa igreja do caminho não se orgulhe, mas humildemente procure caminhar com Jesus para ser igreja do Senhor Jesus no caminho, para os que estão no caminho e para que seja uma igreja que encaminhe pessoas ao caminho que é Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Deus seja louvado. Viu? Louvado seja Deus. Né?